Eu tinha feito esse exercício aqui com vocês. Acho que eu só ensinei para vocês como é que faz, mas eu não terminei, né? Pessoal, então vamos lá. A gente tem esse exercício aqui para ser feito. Deixa eu só ver aqui uma coisa. Tá gravando e eu estou compartilhando a tela. Então vamos lá, vamos terminar a nossa disciplina. O Iodo... Diga, pode Só dizer. começar. A prova vai ficar quanto tempo aberta? Quanto tempo vocês querem? Olha, pode ser até sábado, eu acho. Sábado, domingo. Tá bom, né? Não, vocês vão trabalhar, vocês vão fazer prova no sábado e no domingo. Eu vou deixar... faz o seguinte, vocês descansam esse sábado e esse domingo. Na semana que vem eu coloco a prova e eu deixo 7 dias aberto. Pode ser? Pode. Aí é que eu falei, como eu tenho até, se eu não me engano, eu tenho até o dia 15 de agosto para fechar as notas. É claro que eu vou fechar antes. Terminando essa avaliação, a gente vai colocar, se alguém não atingir média 6, eu vou colocar uma avaliação substitutiva para substituir a nota mais baixa, né? E quem sabe até uma... Vamos ver, então. Então, vamos lá. Nossa última aula, depois eu coloco a prova para vocês. Eu vou deixar 7 dias aberto e eu vou deixar pelo menos 5 dias úteis aberto, né? Fora sábado e domingo, né? Que eu acho que sábado e domingo vocês têm mais tempo para fazer, né? Porque a maioria de vocês não trabalha no domingo, né? Mas também é complicado deixar a prova no final de semana aberta, porque no final de semana você quer descansar, fazer alguma coisa, né? Então eu vou deixar 7 dias aberto, é melhor, né? Para aí vocês fazem com calma tudo, a nossa última avaliação. Então vamos lá, vamos fazer os últimos exercícios do nosso curso, tá? O iodo produzido quando um excesso de iodeto de potássio foi adicionado a uma solução contendo 0,1259 gramas de dicromato de potássio, que consumiu 41,26 ml na titulação com tiosulfato de sódio. Calcule a concentração em mol por litro da solução de tiosulfato. Pessoal, então você pensa que nessa primeira etapa, o que acontece? Você tem uma solução acidificada de dicromato, né? Detalhes técnicos. Uma solução de dicromato ela tem que ser obrigatoriamente ácida. Se você tem uma solução de dicromato, ela tem que ser obrigatoriamente ácida. Porque o cromo 6, né? Então você imagina o seguinte: os metais de transição. Os metais de transição são a família B, né? Então você imagina que o cromo é um metal de transição, tá? Se você vir aqui na tabela periódica, vamos ver. Espera aí. O computador está dando uma pensada aqui. Se você vir na tabela periódica, todos esses elementos que estão aqui em azulzinho, todos esses elementos aqui em azul claro, eles são chamados metais de transição. Você imagina que os metais de transição, por que eles têm esse nome metais de transição, né? Porque você imagina que eles têm os elétrons da camada mais externa deles estão em orbitais S e em orbitais D. Pelo fato deles terem os elétrons da camada mais externa em orbitais S e D, eles têm mais de um estado de oxidação. O que seria isso? Bem, por exemplo, os metais da família 1A, lítio, sódio, potássio, eles só formam cátions monovalentes, né? Existe sódio metálico, existe potássio metálico, lítio metálico, mas esses elementos na forma metálica, eles são obtidos artificialmente, eles não existem na natureza. Na natureza, você só encontra lítio, sódio e potássio. Aliás, são 3 cátions que são achados em qualquer matriz biológica.
você só encontra eles na forma de cátions monovalentes. Eles só existem na forma de cátions monovalentes. Você chegar na família 2A, você imagina que esses elementos da família 2A, magnésio, cálcio, estrôncio, bário, rádio, eles só existem na forma de cátions divalentes, né? Os metais de transição, eles podem ter mais de um estado de oxidação. Por exemplo, o cobre, ele pode ser cobre 1 ou cobre 2. O mercúrio, ele pode ser mercúrio 1 ou mercúrio 2. O manganês, a gente fez titulação com permanganato, né? Você imagina que o permanganato é o permanganato com o manganês. O permanganato tem estado de oxidação mais 7. Quando o permanganato é reduzido por um agente redutor, ele vira o manganês mais 2. E por o ferro, ele existe como ferro 2 e ferro 3. O titânio, ele pode ser titânio 2 ou titânio 4. E o cromo, ele pode ser cromo 3 ou cromo 6. Então, só falando das propriedades, tá? Você imagina que o cromo, ele pode virar o cromo 3, né? Então, você imagina que você tem o metal cromo. Quando o cromo é oxidado, ele vira o cromo 3. O cromo também, ele existe na forma de... O cromo, ele existe na forma de cromo 6. Aí você vai falar, nossa, cromo 6, né? Aí você já pensa que você tem isso daqui, né? Aí você imagina que toda vez que um elemento químico ele perde um elétron, ele diminui de tamanho, né? Não sei se vocês lembram das aulas de química geral, aqui tem aquele modelinho bem simples do átomo, né? Que você tem o núcleo com prótons e nêutrons, e você tem a nuvem eletrônica que só tem elétrons. Você pode dizer que se o tamanho do núcleo for do tamanho de uma maçã, a nuvem eletrônica vai ser do tamanho de estágio do Maracanã. Então você imagina que o maior volume do átomo é a nuvem eletrônica. Então quando você tira elétrons da camada mais externa do átomo, ele diminui bastante de tamanho. Você imagina que seria impossível, se você tirasse 6 elétrons dele, ele ia ficar extremamente pequeno, né? Então, o cromo 6, né, na verdade, não é um cátion, né, cromo mais 6. Ele está na forma de oxiânions. Então, você imagina que o cromo 6 existe na forma de 2 oxiânions. Ele existe na forma do cromato. Ele existe na forma do cromato, né? Você lembra que o indicador no método de Moore era o cromato, né? O cromato, ele só existe em meio alcalino. Se você lembra do que a gente estudou na P2, o método de Moore ele é meio chato, o método de Moore. Porque no método de Moore o indicador é o cromato. Se o teu pH estiver muito alcalino, né, você imagina que se o teu pH estiver muito alcalino, a prata precipita como óxido de prata. Só que se o teu pH estiver muito ácido, o cromato vai virar o dicromato, e todos os dicromatos são solúveis. Então você imagina que o dicromato é o cromo 6, o dicromato é o cromo 6. Você imagina que o dicromato é laranja e o cromato é amarelinho. Então você imagina que o dicromato em meio ácido ele é um agente oxidante. O que é um agente oxidante? Ele causa oxidação, né? Então você imagina o seguinte: em meio ácido você tem uma solução de iodeto. Então você imagina que em meio ácido o iodeto ele vai ser oxidado a iodo, né? Então lembra como é que faz o balanceamento? Lembra como é que faz o balanceamento de reação de oxidação? Você tem o iodeto que vai virar iodo. Quando o iodeto é oxidado a iodo, ele doa 2 elétrons. Por sua vez, aqui você tem o dicromato que vira cromo 3. Então, para balancear essa semi-reação aqui, primeiro você balanceia os elementos químicos diferentes de oxigênio e de hidrogênio. Então, se tem 2 cromos aqui no dicromato, aqui vai ter 2 cromos também. Desse lado você tem 2 cromos e desse lado tem 2 cromos. Fechou. Desse lado você tem 7 oxigênios e desse lado você não tem nenhum oxigênio.
Então, para balancear o número de oxigênios, você vai colocar 14H+, né? Por quê? Porque para cada oxigênio que você tem em excesso, você coloca 2 hidrogênios, né? Dessa forma, né? Daqui você vai ter que colocar desse lado para balancear a massa, você vai ter que colocar 7 águas. Então você imagina que desse lado você tem carga mais 14 menos 2 mais 12. Desse lado você tem carga mais 6, né? Então, para balancear a carga, você vai precisar colocar 6 elétrons desse lado. Agora você tem mais 12 menos 6 mais 6, igual desse lado. Então, nesse momento, você tem cargas iguais. Você balanceou a carga e a massa. Então, você imagina que para... Então, aqui você balanceou a equação. Opa. Então, agora você balanceou essas duas semi-reações. Então, você imagina que você tem uma solução de iodeto de potássio em meio ácido. Você vem e joga uma massa que você determinou com precisão de cromato de potássio. O dicromato de potássio vai oxidar o seu iodeto a iodo. Então, agora, você precisa multiplicar essa semi-reação por 3, né? E você vai ter 6, 3 e 6. E agora você pode somar as duas semi-reações de maneira a cortar os elétrons. Então, agora, a semi-reação que você tem é essa daqui. Essa daqui é a semi-reação que você tem. Então, você sabe que cada 1 mol de dicromato que você colocar na tua solução vai gerar 3 mol de iodo. E você sabe que cada 1 mol de iodo reage com 2 mol de tiosulfato, né? A gente pode até somar essa reação aqui com a reação do iodo com o tiosulfato para você ver a estequiometria da reação química, que relaciona o número de mols de tiosulfato com o número de mols de cromato. Então você imagina que você você coloca um determinado número de mols de cromato de potássio numa solução acidificada de iodeto de potássio. Quando o dicromato entrar em contato com o iodeto nessa solução ácida, você vai gerar o iodo. Você vai gerar o iodo, o I2. Você imagina que o iodo vai reagir com o tiosulfato para virar iodeto, né? Então você vai titular o iodo que foi gerado. Nesse processo, você vai saber a concentração do tiosulfato, né? Por causa da estequiometria da reação. Você sabe exatamente a massa de dicromato que você colocou no Erlenmeyer que tem iodeto de potássio. Você sabe que pela estequiometria da reação, cada 1 mol de dicromato gera 1 mol de iodo. E você sabe que cada 1 mol de iodo reage com 2 mol de tiosulfato. Então aqui a gente tem o iodo. A gente tem o iodo que reage com o tiosulfato. Para dar iodeto mais tetrationato. Então agora é só você multiplicar essa reação aqui por 3
E você vai ter uma equação química que correlaciona o número de mols de dicromato com o número de mols de tiosulfato. Então, você vem aqui, você vai multiplicar essa semi-reação por 3, aí você vai ter 3, 6, 6 e 3. Então, você soma essas duas semi-reações aqui e voilá. Você tem uma equação química que vai te correlacionar o número de mols de tiosulfato com o número de mols de dicromato, né? Então, aqui você vai substituir o iodo por tiosulfato. E aqui você vai substituir o tetrationato pelo iodo. Então, através dessa reação, você vê que a estequiometria da reação é 6:1. Então, você tem uma titulação direta, onde 6 mol de tiosulfato reage com mol de dicromato. Então, vamos aqui para o Excel. Eu vou dar Ctrl+C, Ctrl+V aqui. Eu vou vir aqui. Então aqui eu vou colocar, para ficar mais fácil de vocês visualizarem. E eu também vou dar uma achatada, né? Eu vou dar uma achatada para ficar mais fácil de vocês visualizarem. Então você sabe que como é que toda titulação direta você vai resolver desse jeito. Então você tem que no equilíbrio o número de mols de dicromato, no equilíbrio o número de mols de dicromato é igual ao número de mols de tiosulfato, no equilíbrio. Você olha para a reação que a gente demonstrou aqui, você vê que a reação é 6:1. 6 tiosulfato reage com o dicromato. Então, você vai colocar o 6 aqui. Então, você sabe que no equilíbrio químico, 6 mol de dicromato. Então, você sabe que no equilíbrio químico, 6 mol de tiosulfato vão reagir com 1 mol de dicromato. Então, para você resolver isso daqui, é bem simples. Você vai colocar 6 vezes. Você vai colocar aqui que 6 vezes a massa dividido pela massa molecular do dicromato é igual à concentração do tiosulfato vezes o volume do tiosulfato. O sulfato de sódio, né? Então, para você me dizer qual que é a concentração do tiosulfato, você vai ter que dizer para mim qual que é a concentração do tiosulfato. Então, é só você fazer 6 vezes. Então, é só você fazer 6 vezes a massa dividido pela massa molecular vezes o volume de tiosulfato. Tcharam! Está aqui a equação que você vai usar. Então, para resolver isso daqui, você sabe que a massa do dicromato que foi utilizada nesse exercício é de 12,59. Né? Você imagina que você tem a massa do dicromato, você divide a massa pela massa molecular, você tem o número de mol de dicromato que você utilizou para gerar o iodo. Você sabe dessa reação aqui,
que cada um molde de cromato vai gerar 3 mol de iodo. Aí, esse iodo que foi gerado, você vai titular com tiosulfato. Aí, dessa reação aqui, você sabe que cada 1 mol de iodo reage com 2 mol de tiosulfato, né? Foi daí que a gente chegou nessa relação aqui. 6 vezes o número de mols de dicromato de potássio é igual ao número de mols de tiosulfato, né? Esse daqui é um reagente sólido, esse daqui é um reagente líquido. Então, você imagina que aqui o número de mols é igual a massa dividido por massa molecular, e aqui o número de mols é a concentração vezes volume. Então, você imagina que a massa do dicromato de potássio que foi utilizada é 0,1259. O volume de tiosulfato de sódio, que foi utilizado para titular o iodo gerado foi de 41,26 ml. Você imagina que a massa molecular do dicromato de potássio eu não forneci. Mas não tem qualquer problema quando você estiver num exercício. E porventura não tem a massa molecular, ou talvez até dê de propósito na prova um exercício que não tem a massa molecular. O que você vai fazer? Você vai entrar nesse site aqui, é o site da Sigma Aldrich. Ele vende uma infinidade de coisas para laboratório, né? Reagentes químicos, vidrarias, é uma infinidade de coisas. Então, eu vou dar Ctrl+C, Ctrl+V aqui. Eu vou dar Ctrl+C, Ctrl+V e eu estou mandando o link do site aqui para vocês. Se eu quero saber a fórmula molecular, eu vou fazer isso aqui. Eu vou digitar a fórmula molecular do dicromato de potássio. Eu vou clicar em Search. Aí ele já vem aqui e já me dá o valor, que é 294,18. Né? Tenha só o cuidado de quando você usar o Excel, não esqueça, geralmente o Excel ele vem configurado para a língua portuguesa. Então você imagina que na língua portuguesa a gente usa vírgula num ponto, tá? Então se você tem R$1, você tem 1,00. Se você tem R$1.000, né? Você não deve usar o ponto, no Excel, tá? Por sua vez, quando você tem o Excel que é norte-americano, você imagina o seguinte, que aí você não deve utilizar a vírgula. Bem, muito bem, eu já passei para vocês todas as variáveis, né? A massa está em gramas, a massa molecular está em gramas por mol, e o volume que foi gasto, de tiosulfato está em ml. Então você imagina que as unidades que você usa têm que ser iguais, né? Então você pode pensar o seguinte, eu vou substituir esses valores aqui na fórmula. Então eu tenho massa em grama dividido por massa molecular, que está em grama-mol, e volume que está em ml. Se eu fizer essa conta, a minha resposta vai ser mol por ml. Para eu passar de mol por ml para mol por litro, basta eu multiplicar por 1000. Né? Então eu vou substituir as incógnitas aqui na equação que eu deduzi para vocês. Deixa eu até dar mais uma mesclada aqui. Então eu deduzi para vocês essa equação aqui. A concentração do tiosulfato de sódio é igual a 6 vezes a massa do tiosulfato de sódio, dividido pela massa molecular do tiosulfato de sódio, vezes o volume do tiosulfato de sódio. Se você substituir esses valores na equação, você vai observar que a concentração do tiosulfato de sódio é igual a 6 vezes a massa, dividido pela massa molecular, vezes o volume.
Você achou essa concentração de 6,22 vezes 10 a menos 5. Essa concentração vai estar em mol por ml, né? Porque você utilizou nessa equação o volume em ml. Então a tua resposta foi mol por ml. Para você passar de mol por ml para mol por litro, basta você multiplicar por 1000. Então você imagina que a sua solução, de dicromato de potássio, que a sua solução de tiosulfato de sódio, tem a tua solução de tiosulfato de sódio, vai ter concentração de 0,06 mol por litro. Pessoal, todo mundo entendeu como é que faz esse exercício? Se eu perguntar na prova como é que faz esse exercício, vocês vão acertar? Vocês vão acertar na prova, pessoal? Pessoal? Sim. É que às Que vezes bom. a gente responde no chat, professor. Talvez por isso que tu não vê. Ah, tá. Não, eu tô olhando aqui, eu abri o chat agora para poder ver, né? Eu gostei da resposta da Natália, espero que sim. Na verdade, a gente nunca sabe, né? Até a hora que cai na prova, né? Ah, até a hora da prova a gente sabe tudo. Depois que aparece a avaliação, aí você já vê que não é tudo que tu sabia. Mas excelente, excelente. Vamos dar continuidade. Então vamos resolver o nosso último exercício e acabar a disciplina. Enquanto eu faço esse exercício, deixa eu só perguntar uma coisa para vocês. Senhoritas, vocês têm interesse que eu resolva algum dos exercícios que eu já fiz novamente? Você ficou alguma dúvida em algum exercício em especial? Agora é hora de perguntar, tá? Então vamos lá. O chumbo tetraetila presente em 25 ml de uma amostra de gasolina de avião foi agitado com 15 ml de iodo de concentração 0,02095 mol por litro. A reação é: o chumbo tetraetila reage com iodo para dar iodeto de chumbo trietila mais iodeto de etila. Após a reação ter sido completada, o excesso de iodo foi titulado com 6,09 ml de tiosulfato de sódio. Calcule o peso em miligramas do chumbo tetraetila em cada litro de gasolina. Então vamos lá, pessoal. Que massa de chumbo tetraetila tem em 1 litro de gasolina de avião? Pessoal, eu vou dar Ctrl C aqui. Eu vou dar Ctrl C aqui, tá vendo? Eu vou dar Ctrl C. Eu vou vir aqui. Eu vou dar Ctrl V. Vou selecionar tudo. Então, da reação que está aqui no slide, você vê que cada 1 mol de chumbo tetraetila vai reagir com 1 mol de iodo, né? Você imagina então que o iodo, então você tem mais iodo do que chumbo tetraetila. Então você vem
coloca iodo na gasolina e o teu iodo vai reagir, cada 1 mol de iodo que você colocar na gasolina, ele vai reagir com 1 mol de chumbo tetretila, tá? Cada 1 mol de iodo que você coloca na gasolina reage com 1 mol de chumbo tetretila. Então você imagina que o iodo que não reagiu com chumbo tetretila, ele foi titulado por retorno com tiosulfato. Então vamos lá. Eu quero que vocês me digam qual que é. Eu quero que vocês me digam qual que é a concentração de chumbo tetretila na gasolina. Eu quero que vocês me digam qual que é a concentração de chumbo tetretila na gasolina. É muito simples, esse daqui é um exercício de volumetria de retorno. Você sabe que na volumetria de retorno, você sabe o seguinte, que o número de mols de iodo na tua amostra, o número de mols de iodo que reagiu com a amostra, é igual ao número de mols de chumbo tetretila, né? Tcharam! Então você sabe da estequiometria da reação que o número de mols de iodo que reagiram é igual ao número de mols de chumbo tetretila que você tinha na gasolina. Você sabe que na volumetria de retorno, o número de mols de iodo que reage com analito é igual ao número de mols de iodo que a gente tinha inicialmente, menos o número de mols de iodo que não reagiu. É só você fazer isso que você me diz o número de mols de chumbo tetretila que tinha na minha gasolina, tá? Então você imagina que o número de mols, de iodo que você tinha inicialmente, vou colocar aqui um i. Então você imagina que o número de mols de iodo que você tinha inicialmente vai ser o quê? Vai ser a concentração do iodo vezes o volume do iodo. O número de mols de iodo que não reagiram é o que você titulou com tiosulfato de potássio, né? Então você sabe que vai ser a concentração do tiosulfato de sódio. Isso daqui vai ser a concentração do tiosulfato de sódio vezes o volume do tiosulfato de sódio que foi gasto na titulação. Ok? É só você fazer esse daqui menos esse, é só você fazer isso daqui menos esse, que você vai ver o número de mols de iodo que tinha na gasolina. Para você dizer para mim a concentração, você lembra daquela formulinha, a concentração é igual número de mols dividido pelo volume da amostra. Então você imagina que o volume dessa amostra que foi analisada de gasolina de avião, o volume dessa amostra que foi analisado foi de 25 ml. Então vamos lá, pessoal. Vou marcar 6 minutos. Eu acho que 6 minutos é tempo suficiente para vocês resolverem esse exercício. É tempo suficiente para vocês resolverem esse exercício. É tempo suficiente para resolver o exercício. Então eu vou dar 6 minutos para que vocês façam com calma todos os cálculos em detalhes
pensa que isso daí pode cair na prova, pensa que isso daí pode cair na prova, né? Vamos resolver esse exercício com calma e eu quero que vocês postem suas respostas aqui no chat da aula. Então vamos lá, daqui a 6 minutos eu vejo vocês, tá? Essa daqui é a questão.
Já resolveram? Já resolveram? Nem perto. Tá perto? Nem perto. Mas vocês conseguiram desenvolver? Eu não. Bem, então vamos lá. Então é muito simples, ó. Eu coloquei aqui que o número de mols que você tinha de iodo inicialmente é a concentração do iodo vezes o volume do iodo. Então você pensa que a concentração do iodo é dado do exercício, que é isso daqui. O volume que foi colocado de iodo para reagir com o chumbo tetretila, o volume de iodo que foi colocado para reagir com o chumbo tetretila foi de 15 ml. A concentração do tiosulfato de sódio, que foi utilizado para titular o iodo que não reagiu, é de 0,03465 mol por litro. O volume de tiosulfato de sódio, que foi utilizado para titular o iodo que não reagiu, foi de 6,09 ml. E o volume da gasolina, o volume da amostra, era 25 ml. Então, para resolver esse exercício, né, para você dizer para mim qual era o número de mols que você tinha inicialmente de iodo e o número de mols que não reagiram, então aqui é só você... Não sei se eu coloquei... Opa, peraí. Eu não sei se eu coloquei aqui na equação. Ó, essa aqui é dividido por 2, né? Porque 2 mol de tiosulfato reage com mol de iodo. Então, a concentração de iodo que você tinha inicialmente era a concentração do iodo vezes o volume. Tá? Lembrem sempre que concentração é igual número de mols dividido pelo volume. E número de mols é igual a concentração vezes o volume. Tá bom? Então, o número de mols de iodo que não reagiu, é a concentração do tiosulfato vezes o volume do tiosulfato dividido por 2. Por que dividido por 2? Porque cada 1 mol de iodo reage com 2 mol de tiosulfato. Tá? Então, é só para você determinar o número de mols de iodo que reagiu com o chumbo tetretila da amostra, é só você fazer o que você tinha inicialmente menos o que não reagiu. Voilá. Feito. Agora, para você dizer a concentração do chumbo tetretila, que vai ser igual à concentração do iodo, é só você fazer número de mols dividido por volume. Então, a concentração do chumbo tetretila é 0,0834963 mol por litro. Para você dizer a massa do chumbo, para você passar essa concentração de mol por litro para gramas por litro, é só você multiplicar pela massa molecular, né? Então, você tem aqui, ó. Então, a concentração do chumbo tetretila, para você passar de mol por litro para grama por litro, é só você multiplicar pela massa molecular. A massa molecular do chumbo tetretila é 323,4. Então, você tem concentração. Então, você tem concentração vezes massa molecular. E você tem uma concentração de 2,7 gramas por litro.
Então, você tem uma concentração de 2,7 gramas por litro. Ok? Então é isso, pessoal. Tá feito a... Essa daqui é a concentração em gramas por litro. Você imagina que num litro de gasolina, você tem 2,7 gramas de chumbo tetretila. Ok? Pessoal, vocês lembram como que resolve? Pessoal, vocês lembram como é que resolve os exercícios com permanganato? Por exemplo, quando vocês... Vamos lá no comecinho. Quando vocês abrirem a prova, vai ter uma questão desse tipo aqui. A titulação de 600 miligramas de oxalato de sódio requereu 47 ml de permanganato. Qual é a concentração molar da solução? Você saberia resolver. Então você imagina que na prova vai ter uma questão exatamente igual a essa, só vai mudar. Até eu vou marcar aqui, no final da aula eu mando o arquivo da aula para vocês, né? Eu vou mandar o arquivo do Excel e vou mandar o arquivo da aula. Essa aula eu já mandei para vocês tem quase um mês atrás, só que à medida que a gente foi balanceando as equações de OGS redução no PowerPoint, né? O que eu falei, né? Eu usei esse material para dar para as outras turmas de farmácia essa disciplina, só que na época era presencial, então colocava só o enunciado e resolvia na lousa, né? Balanceava na lousa as equações de OGS redução. Esse semestre, né, como a gente está fazendo as aulas mediadas por tecnologias digitais, né, eu tenho que balancear a equação no PowerPoint e depois resolver no Excel, né? Então eu vou mandar para vocês no final da aula o arquivo da aula do jeito que a gente, com as alterações que a gente fez. E também vou mandar os exercícios que a gente resolveu pelo Microsoft Excel. Então você imagina que na prova você vai ter uma questão exatamente igual a essa. A única coisa que vai mudar é a massa e o volume do permanganato de potássio. Desculpa, a única coisa que vai mudar é a massa do oxalato de sódio e o volume que foi gasto de permanganato de potássio. A única coisa que vai mudar. Tá bom? Você imagina que acabou a nossa disciplina, você se deparou com essa questão. Você saberia resolvê-la? Você saberia resolver essa equação? Você saberia resolver esse exercício? Bem, então vamos aprender agora como é que faz. Pessoal, você tem nessa equação, é que eu falei, eu sempre levava o pessoal da farmácia para o laboratório, para o pessoal da farmácia observar essa reação. Eu acho ela muito bonita. Eu acho essa reação muito bonita. O permanganato, vocês devem conhecer o permanganato já antes de entrar na faculdade. Sabe aquele remédio que vende na farmácia, o roxinho? Tem aquele remédio que vende na farmácia que chama roxinho. O que é o roxinho? É permanganato de potássio. Você imagina que o permanganato de potássio é um agente oxidante. O permanganato de potássio, que é o permanganato, esse cara aqui. Você imagina que o permanganato de potássio ele é o manganês mais 7. O manganês mais 7 ele é um agente oxidante forte. Quando ele atua como agente oxidante, ele acaba se reduzindo para o manganês 2+. Ele acaba se reduzindo para o manganês 2+. E, por sua vez, o ácido oxálico, né, ou oxalato de sódio, que é esse cara aqui, ele é um agente redutor e ele é oxidado para dióxido de carbono.
Então você pensa, como é que você balanceia uma equação de oxirredução dessa? Como é que você balanceia uma equação de oxirredução dessa? Como que você faz o balanceamento de uma equação dessa? Adicionar a molécula de água e elétrons. Exato. Então você pensa que desse lado você tem o manganês, desse lado você tem o manganês, está balanceado. Desse lado você tem 4 oxigênios, desse lado você não tem nenhum oxigênio. Como que você balanceia o oxigênio? Para cada oxigênio que você tem em excesso, você coloca 2H+. Então, para 4 oxigênios, 8H+. E esses oxigênios vêm para cá como água. Então, você pode olhar para a carga. Desse lado, você tem carga mais 8 menos 1, mais 7. E desse lado, você tem carga mais 2. Então, desse lado, você tem carga mais 7, desse lado, você tem carga mais 2. Para balancear a carga, você vai colocar 5 elétrons. Prontinho, está balanceado. Desse lado aqui, você tem 2 carbonos, 4 oxigênios. 1 carbono, 2 oxigênios. Então é só você multiplicar por 2 que você já balanceou a massa. Agora você tem 2 carbonos, 4 oxigênios. Só que desse lado você tem carga 0 e desse lado você tem carga menos 2. Então o que, que você faz para balancear essa carga? Coloca 2 elétrons. Agora o que, que você tem que fazer? Basta somar essas duas semi-reações para você ter a equação global que rege essa equação. Qual seria essa equação? Deixa eu ver, eu não posso ter elétrons. Eu não posso ter elétrons na reação, né? Eu vou ter que somar essas duas reações de maneira a sumir com os elétrons. Então você imagina o seguinte, que eu vou multiplicar aqui por 5 e aqui eu vou multiplicar por 2. Então aqui vai ficar 8, 2, 2, 16 e 10. Daqui vai ficar 10, 10 e 5. Então agora basta somar. Então daqui agora basta somar. E voilá, você tem a equação global da reação. Você tem que 5 oxalatos vão reagir com 2 permanganato. Então, para resolver esse exercício, a gente vai vir aqui Ctrl C, Ctrl V. É uma titulação direta, correto? Você está trabalhando com uma titulação direta. Você está trabalhando com uma titulação direta, então você vai escrever que o número de mols de permanganato de potássio, é igual ao número de mols, de oxalato de sódio.
Olha aqui para a equação. Olha aqui para a equação. Olha aqui para a equação. Então, daqui você vai colocar um 5 e daqui tu vai colocar um 2. Então, você sabe que 5 vezes a concentração do permanganato de potássio vezes o volume do permanganato de potássio é igual a 2 vezes a massa dividido pela massa molecular do ácido oxálico. Você imagina que na bureta você tem o permanganato, que é um reagente líquido, e no Erlenmeyer você tem o oxalato de sódio, que você pesou uma massa de um sólido, né? Então lembra das fórmulas que você correlaciona o número de mols, né? Lembra sempre que concentração é igual ao número de mols dividido pelo volume. Dessa forma, eu posso dizer que o número de mols é igual a concentração vezes volume. E lembrem que o número de mols é igual a massa dividido por massa molecular. Então, se você for ver o enunciado do exercício, a massa de oxalato de sódio que foi pesada para essa padronização foi de 600 miligramas. O volume de permanganato de potássio que foi gasto na titulação foi de 47 ml. E a massa molecular do oxalato de sódio é de 134 gramas por mol. Então, para você me dizer qual que é a concentração, você imagina que a gente só vai reorganizar essa equação aqui, né? Então, você imagina que o 5 está multiplicando, ele passa dividindo. Então, você tem 2 dividido por 5. Você tem 2 dividido por 5, que multiplica massa molecular, vezes volume. Então, para eu determinar a concentração desse permanganato, é só fazer 2 dividido por 5, que multiplica a massa, dividido pela massa molecular, vezes o volume. E a concentração do permanganato de potássio é 0,038 mol por litro. Vocês vão acertar na prova? Que bom, fico muito feliz. Então vamos fazer mais exercício. Aqui você tem uma reação. Essa daqui é que é muito bonitinha de ver também. Você tem a titulação de água oxigenada com permanganato de potássio. Essa daqui também é outra questão que vai cair na prova. As variáveis são o volume de água oxigenada que você está titulando, o volume de permanganato de potássio que você gastou na titulação e a concentração do permanganato de potássio, né? Você imagina que eu vou falar na questão da prova, né, que foi colocado um determinado volume, uma determinada concentração de ácido sulfúrico, né, para fazer essa titulação, mas você imagina o seguinte, que o volume de ácido sulfúrico que foi colocado não faz parte dos cálculos. Por quê? Essa daqui é uma reação que acontece em meio ácido, tá vendo? Essa daqui é uma reação química que acontece em meio ácido. Se a reação acontece em meio ácido,
eu tenho que colocar o ácido para a reação acontecer, né? Mas o número de mols de H+ não vai entrar nos cálculos, porque a concentração de H+ tem que estar em excesso. Tá bom? Então vamos lá. Vou dar um Ctrl+C, um Ctrl+V aqui. Eu vou dar uma diminuída. Então, aqui nesse exercício, eu já deduzi para você, já tem a equação química balanceada. Você vai ver que a estequiometria é o quê? Um permanganato que reage com 5 água oxigenada. Então, por se tratar de uma titulação direta, você vai colocar que o número de mols de permanganato de potássio é igual ao número de mols de água oxigenada. Então, aqui você vai colocar o número de mols de permanganato é igual ao número de mols de água oxigenada. Você vai olhar aqui para a equação que rege a titulação, né, para a equação global da reação, e vai ver que 2 permanganato reage com 5 água oxigenada. Então, você vai colocar o 5 daqui e o 2 daqui. Então, você imagina que isso daqui vai ficar como 5 vezes a concentração do permanganato de potássio vezes o volume do permanganato de potássio, que é igual a 2 vezes a concentração de água oxigenada vezes o volume de água oxigenada. Então aqui, vamos colocar o... Então, rearranjando isso daqui, você vai ter que a concentração da água oxigenada é igual que a concentração da água oxigenada é igual a 5 dividido por 2, vezes a concentração do permanganato de potássio, vezes o volume do permanganato de potássio, dividido pelo volume da água oxigenada. Então tá aqui a fórmula para você resolver o exercício, tá? Vou colocar aqui um duplo parêntese para não ter erro no quanto ao Excel. Muito bem, então vamos lá, vamos ver o que o exercício te dá de dados. Então você tem aqui que o volume, ele está titulando água oxigenada com permanganato de potássio. Então, nesse exercício, a gente está titulando água oxigenada com permanganato de potássio para dizer qual que é a concentração da água oxigenada. Então, você imagina que o volume de água oxigenada que foi titulado foi de 1 ml. E eu quero saber qual que é a concentração da minha água oxigenada. Você imagina que essa daqui que é a minha incógnita.
Quando eu estou fazendo uma titulação, toda vez que eu faço uma titulação, eu preciso saber o volume que eu gastei do meu titulante e a concentração dele. O volume do meu titulante que foi gasto foi de 10 ml e a concentração do meu titulante foi de 0,03 mol por litro. Ok? Então, agora, para eu dizer a concentração da minha água oxigenada, é só usar a fórmula. Então, vai ser 5 dividido por 2, multiplica parênteses duplo, a concentração do permanganato de potássio, vezes o volume do permanganato de potássio, dividido pelo volume da água oxigenada que foi titulado. Isso daqui vai me dar que a concentração da minha água oxigenada é de 0,75 mol por litro. Só que eu não perguntei para ti qual que é a concentração dessa água oxigenada em mol por litro. Na prova vai ter um exercício que você vai ter que dizer para mim a concentração da água oxigenada em mol por litro. Mas também, na prova também vai ter uma questão em que eu vou dar uma água oxigenada para vocês numa determinada concentração em mol por litro e você vai ter que transformar mol por litro para volumes. Como é que a gente muda de mol por litro para volumes? Como é que a gente faz isso? Como é que a gente muda uma concentração de mol por litro para volumes? Lembram da reação? Lembra da reação? Acho que tem até a reação que eu deduzi aqui. Não, a reação não está aqui. Então, você pensa o seguinte. Você pensa que duas águas oxigenadas se degradam para dar oxigênio mais duas águas. Lembra que eu falei para vocês quando eu fazia meu pós-doutorado que a moça queria ver como que a água oxigenada degradava a matéria orgânica? Aí ela colocou matéria orgânica colocou matéria orgânica, colocou junto do frasco com a matéria orgânica uma solução de água oxigenada, selou os frascos e colocou dentro da estufa. Aí ela foi e aqueceu. O que aconteceu quando aqueceu? Ela catalisou essa reação aqui da decomposição da água oxigenada para oxigênio e água. Aí você imagina que foi gerando gás dentro da estufa, foi aumentando a pressão, aumentando a pressão, aumentando a pressão, até chegou o minuto que a estufa explodiu e projetou a tampa dela. Uma tampa de ferro de praticamente 40 quilos. Essa tampa de ferro de 40 quilos saiu voando, rasgou no meio uma bancada. Né? Então vamos lá. Você pensa o seguinte: se eu tenho uma água oxigenada que é 2 mol por litro, ela vai me dar 1 mol de oxigênio. 1 mol de um gás nas condições normais de temperatura e pressão dão 22,4 litros. Então, se eu tenho uma água oxigenada que é 0,75 mols, é só eu resolver a regrinha de 3. É só eu resolver essa regrinha de 3 para dizer qual que é a concentração dela em volumes, né? Então, eu posso dizer que a concentração da minha água oxigenada em volumes é a concentração em mol por litro vezes 22,4 dividido por 2. Então, eu vou determinar que essa água oxigenada é 8,4 volumes. Na prova, não se esqueçam desse exercício aqui também. Ele está no slide 7. Não, desculpa, ele está no slide de número 8. Então, você imagina que você vai determinar a concentração de sulfato ferroso. Você vai determinar a concentração de sulfato ferroso no suplemento alimentar. Então, você imagina que nessa reação, né, o suplemento alimentar é o sulfato ferroso, ou simplesmente sulfato de ferro 2. Né?
Lembrem que o ferro existe no estado de oxidação +2 e no estado de oxidação +3. Então, o exercício está falando, um acadêmico do curso de farmácia deseja saber qual que é a massa de sulfato ferroso em um suplemento alimentar. Para tanto, ela macera o comprimido em um almofariz, transfere o pó para um Erlenmeyer, adiciona a solução ácida e titula até a coloração rosa persistente com 10 ml de permanganato de potássio, 0,03 mol por litro. Qual que é a massa de sulfato ferroso no comprimido? Então você imagina que ela pulverizou o comprimido, colocou no Erlenmeyer. À medida que o permanganato cai da bureta, o permanganato oxida o ferro 2 a ferro 3. O ferro 2 é incolor, o ferro 3 é ligeiramente amarelado, mas você não consegue observar isso visualmente. À medida que o permanganato cai, ele consome o ferro 2. Vai chegar um momento que todo o ferro 2 do comprimido vai ser convertido em ferro 3. Nesse momento, o permanganato vai cair da bureta e ele não vai ter mais nada para transformar ele em manganês, que é incolor. Nesse momento, a solução do teu Erlenmeyer vai ficar colorida por causa do permanganato. Aí você sabe que você chegou no ponto de equivalência. Então aqui eu vou dar um Ctrl+C. Opa. Aqui eu vou dar um Ctrl+C, um Ctrl+V. Eu vou dar uma selecionada aqui. E vou passar para o tamanho 10. Então tá aqui. Você sabe da estequiometria da reação, você sabe que é uma titulação direta. Então, o número de mols de permanganato de potássio vai ser igual ao número de mols de sulfato ferroso. Você olha para a estequiometria dessa reação e vê que ela é 5:1. Então, você vai colocar o 5 do lado do permanganato. Então, você imagina que esse daqui é massa e esse daqui é líquido. Então, esse daqui vai ficar 5 vezes a concentração vezes o volume, que é igual a massa dividido pela massa molecular. Né? Até vou trocar aqui no... você pode falar que é massa fórmula ou massa molecular. Então, para você dizer qual que é a massa do... Então, para você me dizer qual que é a massa do sulfato ferroso presente no comprimido, para você me dizer isso daqui, é só você fazer a continha, né? Que é 5 vezes a concentração vezes o volume dividido pela massa molecular. Desculpa, multiplicado pela massa molecular. E você vai dizer, então, qual que é a massa do sulfato ferroso. Então, você tem aqui que a concentração... Você tem aqui que a concentração do permanganato de potássio que você utilizou na titulação é de 0,03 mol por litro. O volume que foi gasto nessa titulação foi de 10 ml. Então, o volume de permanganato de potássio, que foi gasto na titulação foi de 10 ml. E a massa molecular do sulfato ferroso, que é o que você está titulando no comprimido, é de 151,908 gramas por mol. Então, para você determinar a massa de sulfato ferroso no comprimido, é só você utilizar essa formulinha que eu deduzi aqui, que vai ser 5 vezes a concentração do permanganato de potássio, vezes o volume, vezes a massa molecular.
Você pode reparar aqui que aqui você tem mol por litro, vai cortar mol com mol, vai cortar litro com litro, vai sobrar grama e ml. Então essa resposta vai ser em miligramas, tá? Na prova você vai ter que lembrar se essa resposta é em gramas ou miligramas. Você vai ter que lembrar desse detalhe, tá? Ó, você está multiplicando mol por litro com ml. Então você imagina que vai cortar litro com litro, mas vai sobrar o M. Né? Então a tua resposta vai ser em miligramas. Então terminamos a revisão, terminamos toda a matéria e fizemos 3 exercícios novamente, né, de revisão. Né? A gente já terminou, acabou a matéria e ainda fez 3 exercícios para revisar para a prova. Né? Então aqui eu estou salvando com a data de hoje, o nosso arquivo do Excel, 23/6/2020. Eu estou salvando. E aqui eu estou salvando a nossa aula, que eu mandei para vocês há mais de um mês, mas a gente foi alterando o arquivo com o passar do tempo, né? Então eu vou salvar aqui com a data de 23/6/2020. Vocês foram a turma de farmácia que eu mais passei matéria. É mais rápido você fazer com Excel que fazendo passo a passo no quadro. Mas eu percebia que nas outras turmas de farmácia que eu tive, a gente fazia passo a passo no quadro. Então, à medida que eu punha no quadro, o pessoal ia fazendo no caderno. E o pessoal que falava para mim que estava com dificuldade, eu pedia para sentar na frente. E eles faziam os cálculos para mim na calculadora, né? Infelizmente, né, por ser a distância, né, não deu para fazer desse jeito. Mas em todos os outros anos que eu dei para a farmácia, né, todo mundo que falava que não estava entendendo, eu pedia para sentar na frente e fazer os cálculos para mim com a calculadora. Então eu só montava, quem dizia que não estava entendendo resolvia para mim, usando a calculadora. Aí o pessoal falava que era muito simples, né? Depois que eu fazia isso, né? Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem me consultar. Vocês podem falar comigo pelo chat do Teams. Eu vou estar colocando então para vocês a prova. Eu vou colocar a prova para vocês fazerem online via AVA3. Não vai ser uma prova muito extensa, porque eu acho que está todo mundo cansado, né? Eu vou fazer uma provinha aí com 10 questões, uma provinha simples com 10 questõezinhas, tá? Vou fazer uma provinha bem simples com 10 questõezinhas. E eu vou dar 7 dias para vocês fazerem, né? Para você não ter que se matar no final de semana para fazer. Você faz um pouquinho durante a semana, um pouquinho no final de semana. Você divide esse tempo durante 7 dias, não vai ser tão cansativo para vocês. Pessoal, chegamos ao fim da disciplina. Eu só posso falar que eu estou muito feliz em vocês terem ficado até o fim. Eu sei que esse negócio da pandemia não é fácil. Até contando a história que meu primo, ele começou a fazer estágio na Coca-Cola quando ele entrou na faculdade com 18 anos. Aí depois de 6 meses ele foi contratado para um cargo bem baixo, mas quando ele terminou a faculdade ele foi para a gerência, ele virou um dos gerentes lá na Coca-Cola. Então você imagina que meu primo com 33 anos, ele tinha 15 anos de Coca-Cola, né? O que você imagina assim, 33 anos relativamente novo, 15 anos na mesma função, né? E quando entrou esse negócio da pandemia, você imagina que é uma empresa grande, né? Uma empresa gigante. Pode dar a crise que for, eles nunca vão deixar de ser a Coca-Cola, mas eles cortaram os salários mais altos, né? Meu primo foi demitido. Né? Então você imagina que esse negócio da pandemia afetou todo mundo financeiramente, né? Então eu sei das dificuldades financeiras que todo mundo está passando, né? Todo mundo tá. Essa pandemia prejudicou todo mundo, né? E eu fico muito feliz de vocês terem ficado comigo até o final do semestre, né? O pessoal de vocês terem ficado comigo até o final do semestre. Agradeço muito o tempo que a gente passou, né? Infelizmente não foi presencialmente, mas agradeço o tempo que a gente passou junto através do Microsoft Teams. Eu desejo todo o sucesso do mundo para vocês. Eu tenho certeza que vocês vão ser excelentes profissionais. E eu vou ter muito orgulho de ter participado de um pedacinho da formação de vocês. Então é isso, pessoal. Tudo de bom para vocês.
E boa noite. E até uma próxima.